Senhor nos abençoe e nos ilumine enquanto nós meditamos na palavra dele. A palavra que o Senhor nos deu para hoje, ela está lá no finalzinho da tua Bíblia, e eu creio que ela é uma palavra libertadora. Muitas vezes a gente olha e passa por ela e pensa que isso não é para a nossa vida, não é para nós, mas ela é o final de um filme. Eu quero contar o final do filme para vocês hoje, pelo menos quase o finalzinho. Se a gente não conseguir chegar no final por causa do tempo, semana que vem a gente termina. Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 17, 18, 19, 20. A gente já falou sobre esse tema há um tempo atrás, mas vale muito a pena revisitar. Para a gente entender onde isso está na Bíblia, em que lugar da história isso se localiza, é mais ou menos assim, capítulo 16, termina com o sétimo e último flagelo que Deus lança sobre a terra antes da volta de Jesus. E aí, o capítulo 17 começa assim: o julgamento da grande Babilônia. Presta atenção nisso. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me, dizendo: vem comigo, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Do que ele está falando? O que João relata para nós aqui? A grande prostituta. Eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ele mesmo vai explicar lá no verso 14 desse mesmo capítulo o que são as muitas águas. As muitas águas são os povos de todas as nações, línguas e raças. O que é então a grande prostituta que está sentada sobre todas essas pessoas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução? Presta atenção nessa palavra. Talvez ele esteja falando de alguém específico aqui, mas eu não quero me prender nisso. Eu quero me prender no que esse alguém, ou no que essa coisa é, e o que ela representa para nós. Ora, diz que os reis da terra se prostituíram com ela. O que isso quer dizer? Quando a gente fala prostituição, é sempre o fato de se vender em troca de alguma coisa. Então é como se ele estivesse dizendo: os reis da terra se venderam em troca de quê? De um benefício próprio. Aí a gente começa a enxergar que ele está falando de um sistema, de uma forma de pensar, de uma forma de viver e de uma forma de agir. Que os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Poder, dinheiro, fama, prazeres, o vinho da sedução. Percebem o perigo que é
o que o Senhor nos mostra aqui é um sistema que a gente vai ver para frente. Deixa eu ler, daí eu explico melhor. Não vou ler todo, eu escolhi alguns versos, depois você lê inteiro. Ó, essa prostituta diz assim, ó, no verso 5: em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes da terra. Aqui aparece outra coisa: práticas repugnantes. O que é repugnante para Deus? Tudo o que não é baseado em amor e justiça é repugnante. Deus não aceita isso. Então presta atenção. Vamos continuar para a gente entender melhor esse texto. Lá para frente, verso 14 do capítulo 17, um pouquinho antes desse entre e meio, ele vai descrever aqui alguns reinos, poderes, reis, e aí diz assim, ó, no verso 14: então, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão os seus eleitos, convocados e fiéis. E em seguida, declarou-me mais o anjo: as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Então já deu para entender aí mais ou menos. É um sistema, um modo de pensar, um jeito de viver que eles querem ter impor. Um jeito de viver distante de Deus, que é repugnante para Deus. Por que os reis da terra se prostituem com isso? Em busca de poder e de riqueza para si mesmos. Vocês percebem? Esse texto ele é para ser libertador, porque assim, ó, a gente vai ver no capítulo 18 como que isso tem impacto direto na nossa vida, no nosso dia a dia, como isso nos afeta e como a gente sai disso. Sabe, esse sistema, ele quer te prender a vícios, a droga, é o vinho da sedução, as coisas desse mundo que parecem boas, mas na verdade não são. Dinheiro, riqueza, não que isso seja ruim, mas quando a gente ama demais isso, a ponto de querer isso só para mim e não para os outros, vira um problema, vira uma doença, vira uma prisão. E o diabo, que está por trás de tudo isso, no capítulo 18 vai ficar muito claro, né? Ele vai fazer o possível para te prender nesse sistema, para te deixar incapacitado, para te deixar na pior, para acabar com a tua vida, para te fazer pensar do jeito que esse sistema pensa. Ele está o tempo todo tentando fazer isso. Esse é o trabalho dele, é o desejo dele, porque essa é a forma de governo dele. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, isso é muito conhecido. Por quê? Porque é o sistema que não é o sistema proposto por Deus. Só que o verso 14 já nos diz, já é uma consolação gigante para nós. Diz assim, ó, que esse sistema e as pessoas adeptas desse sistema guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão os seus eleitos, convocados e fiéis, que somos eu e você. Amém? Amém. Que isso seja consolo. Então olha só, capítulo 18. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu
um anjo que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios e antro de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição, ou do vinho da fúria da sua prostituição, os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Vocês percebem o que é, como é que funciona o mundo hoje? Como é que é o sistema do mundo? É enriquecimento através de um luxo e uma extravagância. É isso que tentam pôr na sua mente. É isso que move o coração de muitos reis e governantes. Poder, riqueza, luxo, tudo para mim, nada para ti. Isso é abominação para Deus. Verso 4: Então eu ouvi outra voz dos céus que exclamava: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão, pois os pecados da Babilônia se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. O que ele está dizendo aqui? O que o Senhor está nos dizendo aqui? Sai fora disso enquanto é tempo. Se tu estás te amoldando a esse sistema, se a tua forma de pensar está de acordo com esse sistema, é por isso que Paulo diz: não vos conformeis com a verdade desse século, mas renovai a vossa mente. Está falando da mesma coisa. Aqui o Senhor diz para João: fala para o meu povo sair fora disso, para que não caia sobre eles essa ira que vai cair sobre a Babilônia, ou sobre esse sistema. Esse sistema, ele quer te fazer pensar tudo o que é contra Deus e viver tudo o que é contra Deus. Princípios morais, amor ao próximo, a forma como tu vai prosperar, lucro exorbitante, tirar vantagem, jeitinho brasileiro, mentira. Verso 7: Causai-lhe tanta aflição e infelicidade, quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si. Percebe? Sistema, pessoas que formam esse sistema são pessoas que buscam riqueza exclusivamente para si. É o modo de pensar do mundo de hoje, gente. Não é? Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, no final dos tempos, eles brilharão, são luz do mundo, porque nós somos diferentes, nós temos que ser diferentes desse modo de pensar. Pois no seu íntimo ela meditava: estou assentada como rainha, não sou viúva e jamais sentirei tristeza. Verso 8: Por isso, num só dia, as suas merecidas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a extinguirá, porquanto o Senhor Deus que julga é poderoso. Isso não, o recado aqui é: isso não vai durar para sempre. Não, é Deus dizendo aquilo que a gente gosta de ver nos filmes de super-heróis, eu sempre falo: não vai ficar assim. O Senhor vai virar a mesa. Isso enche a tua vida de esperança. Verso 9: Os reis da terra que com
com ela se prostituíram e aproveitaram o seu luxo, se desesperarão e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do seu incêndio colossal. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas vai ser feito. Esse sistema, esse mundo que está aí, ele cai ainda antes da volta de Jesus. Aterrorizados por causa do tormento dela, ficarão observando de longe e gritarão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, como foi que em apenas 1 hora chegou a tua condenação? Não vai ficar assim, vai vir muito rápido. Em outro lugar diz: quando estiverem dizendo paz e segurança, a desgraça cairá sobre eles, e de modo algum escaparão. Verso 11: os comerciantes da terra prantearão e lamentarão por ela, pois ninguém mais pode comprar as suas mercadorias. Alguma dúvida de que isso é o sistema do mundo como ele existe hoje? Comércio, dinheiro, riqueza, poder. Verso 12 vai ficar mais claro ainda. Suas mercadorias, ponto e vírgula. Verso 12: artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho, púrpura, seda, tecidos escarlate e toda espécie de madeira, de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho e ovelhas, cavalos e carruagens, e até mesmo corpos e almas de seres humanos. Comércio de tudo. Nessa versão King James assusta, que diz assim: corpos e almas de seres humanos. É isso que se compra e se vende hoje. Quando ele fala carruagens, quando ele fala cavalos, ora, essas são as coisas preciosas e desejadas daquela época. Hoje, se estivesse sendo revelado hoje, provavelmente diria carros, casas. Não que você não possa ter essas coisas, mas o que acontece no sistema de hoje? A busca por poder, dinheiro e lucro exorbitante faz com que pessoas que precisam não alcancem essas coisas, faz com que outros fiquem pobres, entende? Injustiça, sem amor, sem dó, sem pena, completamente contra Deus, repugnante para Deus. A gente olha para isso e a gente pode achar o mundo é assim mesmo, mas o Senhor, quando olha para isso, para Ele isso é uma abominação, uma aberração. É inaceitável que o ser humano que Ele criou se comporte e viva dessa forma. E aí, vendem seus corpos e suas almas. Através desse sistema, o diabo quer comprar a tua vida, comprar a tua alma, o teu corpo, ele quer tomar conta de ti. Isso tudo é muito sutil. Lembra que falou lá no começo, o vinho da sua sedução? Tudo parece muito sedutor, muito bonito, muito bom. Não é assim que é. Então não pense que o diabo vai entrar na tua casa e vai te convidar para tu fazer um acordo com ele, para ele destruir, matar e acabar com a tua vida. Você aceitaria um acordo desse tipo? Não. Ele vai vir com uma conversinha top, boa, de algo que te parece muito bom. Engano. A Bíblia usa muitas vezes a palavra engano. Engano e sedução. É desse jeito que ele te pega.
sutil, pega, abre teu Instagram e começa a passar o dedinho lá, e aí vai passar. Opa, uma coisa legal, uma porcaria, uma coisa legal, uma porcaria, outra porcaria, só estou vendo porcaria. Não é assim que acontece? Se tu não parar e dizer, peraí, isso aqui não é para mim, se afunda na porcaria. E é assim que ele nos pega. Esse é só um exemplo, mas eu podia citar inúmeros outros, muitos outros. Sabe? Só um lucrinho a mais aqui nesse negócio. Né? Tem um lucro que é justo e tem um lucro que é injusto. Mas só um pouquinho a mais. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Daqui a pouco, eu deixei um monte de gente pobre e eu enriqueci. E isso é bom para mim. Para Deus é abominação. Não cabe, não serve. A gente não pode se moldar nesse sistema. Diz assim, ó. E eles quem? Os comerciantes da terra, que falava lá em cima. Gente, eu não estou falando que comerciante é gente do diabo, vamos entender bem. A gente está falando de um sistema, tá? Comerciantes honestos, tem gente de Deus, tem gente boa. Eles murmurarão. Também desapareceram todas as frutas que tanto lhe davam prazer ao paladar. Todas as riquezas e todo o seu esplendor se evaporaram, jamais serão recuperadas. E os negociantes desses produtos, que se enriqueceram à custa dela quem? Da Babilônia, desse sistema, se colocarão à distância, apavorados com seu sofrimento, e prantearão muito e se lamentarão, exclamando: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, com roupas de púrpura e luxuosos trajes vermelhos, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. O luxo, o poder e a riqueza desse mundo. O que está dizendo aqui nesse capítulo 18 é que o Senhor vai intervir e isso vai ser derrubado. Então não põe a tua confiança, e nem eu ponho a minha, nessas coisas, porque vai dar ruim. Em apenas uma hora, tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas, e todos os pilotos, e todos os marinheiros e passageiros dos navios, e todos aqueles que ganham uma vida trabalhando no mar, ficarão de longe. Trabalhando no mar aonde? Trabalhando nesse mundo. Todo mundo que está acostumado a ganhar dinheiro, riqueza e poder de maneira, digamos assim, até desonesta nesse mundo, vai ficar olhando de longe. Ninguém vai ter coragem de ir lá e fazer alguma coisa, porque a destruição, a desgraça vai ser tão grande, o colapso econômico vai ser tão grande, que vai ficar todo mundo sem ação, sem ter o que fazer. E ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade. A gente olha para a riqueza do mundo hoje, não é isso? Se a gente olhar um pouquinho no Evangelho, já tinha essa pegada dos discípulos, quando eles olham para o templo em Jerusalém, eles dizem: Senhor, vede essas pedras e essas grandes construções, e Jesus diz: não vai ficar uma pedra em cima da outra. Amém, aleluia. Vai ser tudo destruído. Agora, os irmãos devem estar pensando: e nós no meio disso? Se nós ainda estivermos aqui.
e lamentando muito exclamarão: ai, ai, grande cidade! Por causa de suas riquezas, todos que possuíam navios no mar se enriqueceram, mas bastou uma hora para que virasse um amontoado de escombros. Não ficará pedra sobre pedra. Todos que adquiriram riqueza por causa desse sistema se lamentarão. E nós, verso 20: celebrai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo o quanto ela praticou contra vós. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e exclamando com semelhante violência, será jogada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. O verso 20 diz: quando isso começar a acontecer, alegrem-se, porque o Senhor vai destruir esse sistema. Lembra capítulo 17, lá quando diz: se levantarão para guerrear contra o Senhor, mas o Senhor os vencerá, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então não tenha medo de nada disso. Isso aqui é esperança. Verso 22: jamais se voltará a ouvir nas suas praças o som dos arpistas por aí afora. Verso 23: nunca mais brilhará dentre os seus limites a luz das candeias. Nunca mais esse sistema volta. Vocês veem que bênção? É Deus, é o Senhor Jesus entrando e interferindo na história da humanidade para mudar as coisas. Seus comerciantes eram os grandes profissionais do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, e em suas dependências foi descoberto o sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Vocês conseguem entender isso? Por que se mata nesse mundo? Não é atrás de dinheiro, riqueza e poder. Por que os profetas eram mortos? Toda vez que o povo começava a andar pelos seus próprios caminhos e juízos, e Deus, o que Deus faz? Manda um profeta para corrigir a rota. O que o povo faz? Mata. O que o sistema faz? Mata, elimina, ele não serve. O que está dizendo aqui é que tudo isso vai ser revelado. Nada do que está escondido, não há nada que esteja escondido que não vai ser trazido à luz. Quando isso cair, nós saberemos. Quando isso cair, nós saberemos toda a verdade sobre esse sistema, sobre quem está por trás. E lá em cima, no topo disso, vai ter uma cabeça chamada Satanás. Ele é o idealizador, o orquestrador, o cara que conduz tudo isso e que está o tempo todo usando esse sistema e as pessoas que não sabem disso para te seduzir e te arrastar junto com ele, junto com essa forma de pensar e essa forma de agir.
capítulo 19. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave, que anunciava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem a Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução. Um cântico de louvor começa a ser dito no céu, porque o Senhor resolveu, chegou o dia do Senhor intervir. E de novo aparece a palavra sedução. O tempo todo, queridos, nós estamos sendo seduzidos para ceder para esse mundo, para virar prisioneiros dessas coisas. Isso aqui traz uma mensagem para o dia a dia da nossa vida, que é: Jesus quer te libertar desse modo de pensar, desse modo de viver, dessas prisões para onde o diabo te seduziu. E muitas vezes a gente pensa que a gente não consegue sair disso. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o Senhor é poderoso, dele é o poder, e dele é a glória, tudo pertence a Ele, e Ele pode te libertar. Verso 5. E do trono partiu uma voz que proclamava: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Olha, verso 5 diz que é para louvar a Deus. Verso 6, uma grande multidão aparece, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: aleluia, porquanto o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, já reina. Eu quero ver esse dia. Eu quero estar no meio dessa multidão. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva, a igreja, eu, você, já está preparado. Para vestir-se, foi-lhe dado, providenciado, linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos justos dos santos. Deixa eu te falar o que são os atos justos dos santos. O contrário dos atos desse sistema, desse mundo. Toda vez que vive como dentro do padrão que é Jesus, dentro da régua que é Jesus, toda vez que te enquadra nesse sistema e tu vai contra o sistema do mundo, é ato justo. É isso. É a prova que a tua fé é verdadeira. É disso que ele está falando. Se tu escolher viver assim e não se ajustar a esse sistema, tu vai estar no meio dessa multidão que vai estar dando glória a Deus quando o Senhor começar a derrubar esse negócio. Tu não vai estar no meio da outra multidão, das outras muitas águas que vão estar se lamentando e com medo e pasmos. Verso 11. Então eu olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça.
Seus olhos são como chamas vivas de fogo. Olhos vivos como chamas de fogo quer dizer o seguinte: não há nada que possa lhe ser oculto. Aqui está falando do céu se rasgando e abrindo, e João tem uma visão de Jesus se preparando para voltar, e ele vê Jesus e vê os olhos desse Senhor que enxerga tudo. Não há palha que resista, não há nada que possa ser escondido dele. Verso 15: uma espada afiada saía da boca para ferir com ela as nações. O que é isso? Essa espada afiada é a palavra de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai confrontar todas as pessoas com a palavra de Deus, com uma verdade sobre quem? Uma verdade sobre mim mesmo, uma verdade sobre você. Não tem argumento, não tem argumento quem não se prostrar. Por isso que a Bíblia diz: todo joelho se dobrará. Quem não se prostra diante desse Senhor não vai suportar. Não vai adiantar a gente vir com desculpa: mas é porque eu fiz isso de errado, porque a culpa é do outro, porque o sistema me enganou, porque eu não sei o quê. Ou dizer: isso não foi bem assim, não foi isso que eu fiz, eu pensei que eu estava. O Senhor vai dizer: tudo mentira. Melhor é confessar o pecado e se botar de joelho e crer na graça de Deus. É isso que a gente vai ter que fazer nesse dia. Ele regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sobre a sua coroa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse momento, quando o Senhor voltar, não vai mais ser uma questão de aceitar um novo sistema ou não. É cetro de ferro. A coisa vai acontecer do jeito que o Senhor determinar, e ninguém conseguirá resistir. Quando diz Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho da ira de Deus, é porque Ele mesmo vai fazer essa obra. Não somos eu nem você. Verso 17: avistei um outro anjo que se colocou em pé sobre o sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu. Ele dizia: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, pequenos e grandes. Isso aqui está dizendo o seguinte: o tempo vai fechar. Não vai sobrar nada desse mundo e desse sistema cruel e sem amor que nós conhecemos e vivemos hoje. Não vai sobrar nada. Então observei que desceu do céu um anjo, para a gente finalizar, com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse
mais as nações, até que se cumpram os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto mais um tempo. Quando se completarem os 1000 anos, verso 7, ele será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. Aqui dá para a gente entender o porquê dos 1000 anos. Porque isso é literal. Jesus vem e governa por 1000 anos. Nós faremos parte desse governo. Mas é com cetro de ferro. Não pense que todo mundo vai estar de acordo com essa forma de governo. Cuidado, porque se a gente é seduzido por esse mundo como ele é, provavelmente nós estaremos entre essas pessoas que não vão gostar do governo de Cristo, porque ele é justo, porque ele é correto, porque não tem lucro exorbitante, porque não tem vantagem para mim, porque é igual para todos. Vocês entendem isso? Aí Satanás é solto para quê? Para seduzir ainda essas multidões. E esse povo todo se junta contra o povo de Deus no final dos tempos. Só que o Senhor mandará fogo do céu e eles serão consumidos e acabou. Só para a gente entender que isso é mesmo uma troca de sistema, e para finalizar, olha só o capítulo 21. Então eu vi, depois disso, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que a morada de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem, ou o antigo sistema, não existe mais. É substituído, é trocado por um sistema, por uma coisa nova, feita por Deus, de acordo com a vontade dele. Eu quero fazer parte disso. Eu espero que os irmãos também queiram. Aquele que está sentado no trono afirma: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. Que essa palavra te dê a certeza de que ele pode te libertar da prisão aonde você está. Ele pode libertar e vai libertar o mundo da prisão que o mundo vive. Ele pode libertar você da prisão que você vive. Ele
pode me libertar da prisão que eu vivo, porque Ele é o Todo-Poderoso. E encerra essa palavra dizendo: porque você é filho. Amém. Amém. Aleluia.